irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos iniciando o tempo da Quaresma. Nós queremos aqui aproveitar para fazermos uma explicação do que significa esse tempo litúrgico e, ao mesmo tempo, uma exortação para nós entendermos o que é realmente a espiritualidade cristã, que está baseada na penitência. Então, essa palavra penitência é algo que praticamente não existe mais no mundo moderno. Isso desapareceu do dicionário, porque as pessoas não têm a referência de Deus. Então, o homem moderno, no seu orgulho e nessa dimensão horizontal, não consegue ver o sobrenatural. De tal forma que ele também não consegue ver sentido na penitência. Porque a penitência consiste na capacidade do ser humano de se humilhar diante de Deus. Então não é simplesmente uma contrição, um arrependimento, mas é uma atitude diante de uma presença que é maior do que nós e que nós devemos nos submeter a Ele. Então isso é a penitência. E nós nos baseamos na penitência para nós construirmos a nossa espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã, ela leva o ser humano do seu estado de pecado, de orgulho, de obstinação, de revolta, à plena união e comunhão com Deus. Então, para a pessoa fazer esse caminho, a pessoa sair desse estado e entrar nesse outro, ela precisa encontrar a via da penitência. Então, é por isso que Deus nos oferece, através da igreja, o tempo da Quaresma. Porque o tempo da Quaresma é um tempo de penitência. E isso não existe mais, infelizmente, na igreja moderna. Você pode perceber que houve um momento em que a igreja se abriu para o pensamento do mundo. E esse momento não foi agora com Francisco, há 10 anos atrás. Esse momento não foi aí no momento que eles começaram a fazer a campanha da fraternidade. Esse momento foi justamente o Vaticano II. O Vaticano II, como a gente sempre explica, foi um concílio convocado para dar a morte à Igreja Católica. É o único objetivo. Um concílio que não tem nada a ver com os outros concílios, que não definiu nada, mas que escreveu muita coisa, que comunicou muitos pensamentos para poder infundir em cada veia do corpo eclesial o pensamento do homem moderno. E qual que é a diferença fundamental entre o pensamento do homem moderno e o pensamento de Deus? Veja que em Isaías, nós temos aquela passagem que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, é isso que nós temos que identificar. Mais do que qualquer heresia, mais do que qualquer problema, mais do que qualquer ato de apostasia, eles deram a comunhão desse jeito, eles profanaram a Eucaristia, eles estão fazendo casamento de homossexuais, tudo isso é consequência. Mas onde que está a raiz do problema? Onde que Satanás foi entronizado? Na medida em que entrou o pensamento humano. A prudência humana nos ensina que nós devemos salvar a nossa vida. E o pensamento de Deus nos ensina que nós devemos salvar a nossa alma. É totalmente diferente. De tal forma que o pensamento humano te diz: faça tudo para conservar a sua vida. E mais, faça tudo para ter prazer. Porque o prazer te dá a sensação de vida. E a palavra de Deus, através do Evangelho, nos diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar. Então, nessa palavra que consiste a sabedoria eterna e que consiste o pensamento de Deus, que está expresso no Evangelho e que foi acolhido pela Igreja Católica e ensinado pela Igreja Católica em todos os tempos. Ora, se eu não tenho esse pensamento de Deus, eu não tenho Igreja Católica. Porque todas as outras coisas decorrentes da prudência humana vão levar sempre as pessoas a se perderem e não a encontrarem a sua salvação. É evidente. E é por isso que a Igreja moderna do Vaticano II, que hoje é comandada pelo falso Papa Francisco, ela não pode levar as pessoas para o céu, porque ela não é a Igreja Católica. E não sendo a Igreja Católica, ela não nos oferece a penitência, ela não nos oferece a quaresma, porque ela não tem o pensamento de Deus. Então eu vejo que no Brasil, principalmente, existem pessoas que se incomodam com a campanha da fraternidade, porque veem que a igreja se tornou uma ONG, uma instituição somente para atender problemas sociais. Mas qual que é o objetivo da campanha da fraternidade? É simplesmente fazer alguma coisa com a quaresma para que as pessoas não reclamem de dizer por que nós não temos mais ocasião de fazer a penitência e nos preparar para a Páscoa. Então, nesse sentido, eles fornecem a campanha da fraternidade e dizem, olha, você não tem pecado, ou se tiver, isso aí você resolve depois. O mais urgente agora é nós resolvermos o pecado social. Então, eles criaram essa noção do pecado social. E dentro dessa noção, eles querem dar soluções para os problemas humanos do mundo. Sendo que Cristo não veio ao mundo para isso. E o próprio Satanás, quando tentou Jesus, ele disse, olha, agora você pula daqui de cima que nada vai te acontecer. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu não vou dar solução nem para os meus problemas, quanto mais para os problemas do mundo. Ao contrário, eu vou entrar na cruz e vou estar ali na cruz sofrendo e não vou buscar solução para esse problema. Então você percebe que Jesus nos ensinou não somente a dar uma resposta a essa tentação de querer dar solução para os problemas do mundo, que sempre nós vamos ter. O próprio Jesus disse, pobres sempre os tereis convosco. Não adianta, sempre vai existir pessoas que não vão querer trabalhar, ou pessoas que vão cair na miséria, ou pessoas que vão cair nos vícios, ou pessoas que vão passar fome por causa de uma injustiça, de uma situação. Isso, nós não vamos dar solução. Nós podemos, com a justiça cristã, numa sociedade cristã, buscar um mundo mais justo. Isso é perfeitamente lícito. Mas isso só acontece quando nós nos reformamos a nós mesmos e que através de uma verdadeira conversão e da ação da verdadeira igreja, nós estabeleçamos uma sociedade cristã que tenha justiça. E a sociedade cristã, ela tem justiça justamente porque ela pensa no sobrenatural. Mas perfeito nunca vai ser na terra. Porque na terra tem pecado. Porque na terra tem o ódio. Porque na terra tem a presença daquilo que é contra Deus. Então, esse sonho, essa utopia, essa quimera socialista não passa de uma enganação do diabo para transformar a religião em uma superpotência humana para lidar com as coisas humanas. E Jesus Cristo, nosso Senhor, não fundou a igreja para isso. Por outro lado, tem pessoas que criticam a campanha da fraternidade e essas iniciativas, imaginando que o único problema é o socialismo ou essa atitude da teologia da libertação, que busca somente uma igreja social. Mas essa não é a única causa do problema atual. Então aqui nós denunciamos também toda essa malta de conservadores que tem por aí, né? Como Bernardo Kister e outros, que vão trabalhar muito com essa
denúncia da teologia da libertação sem denunciar a raiz do problema. Porque a teologia da libertação e a campanha da fraternidade, elas tiram todos os seus fundamentos dos próprios documentos do Vaticano II. Então, enquanto existir a legitimidade, ou pelo menos as pessoas derem legitimidade para esse falso concílio e para essas falsas autoridades, eles vão continuar matando a Igreja Católica. E a Igreja Católica, para morrer, ela não precisa da teologia da libertação e nem dessa campanha da fraternidade. Ela só precisa, para morrer, desse pensamento humano que nós estamos dizendo aí. Salve a sua vida. Cuide da vida na terra. Esqueça a vida eterna. Então, nisso você mata a Igreja. E isso está contido no Vaticano II. Esse pensamento, essa lógica, essa prudência humana está contida no Vaticano II. Por isso, enquanto existir isso ali, no seio da Igreja, as pessoas não têm esperança de achar a Igreja Católica na Terra. A Igreja Católica na Terra, ela só renasce, ela só vai se restaurar quando nós abolirmos da Igreja todas essas falsas autoridades e todos os ensinamentos falsos desse falso concílio. Ponto final. E a Quaresma prevê essa atitude de combate contra esses pensamentos humanos, contra essa prudência humana, que é a desgraça do mundo. Por quê? Porque Deus criou o mundo não para ser conservado segundo a sua natureza, mas para, da natureza, partir para a sua finalidade suprema, que é o sobrenatural e que é a plenitude da vida do homem. Então, o ser humano é a plenitude da vida natural e a plenitude da vida do homem é o sobrenatural. É o ápice de todas as coisas. Então é aqui que a gente tem que parar para fazer a nossa reflexão, senão a nossa quaresma é estéril. E todos os nossos esforços são esforços vãos. Porque nós estamos investindo em coisas que vão acabar. Então lembre-se que Jesus, ele foi contra Pedro quando Pedro disse: não, isso não vai lhe acontecer, não precisa se preocupar, nós vamos dar um jeito, você não vai ir para a morte. E Jesus imediatamente respondeu para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos são humanos, não são de Deus. Lembre-se que, como nós já explicamos outras vezes, Pedro ali não era papa ainda, tinha promessa do papado e não tinha essa infalibilidade. Por isso que ele enxergava as coisas de forma humana, como também os outros apóstolos. E por isso que eles negaram, fugiram e não quiseram saber da cruz. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, e quando eles se tornaram verdadeiros discípulos, e quando São Pedro se tornou um verdadeiro papa, eles nunca fugiram da cruz. Pelo contrário, eles pregaram o exemplo de Cristo, como você lê na carta de São Pedro. Cristo sofreu, sigamos o seu exemplo. Percebe? É outra pessoa que está falando. É Pedro convertido. É Pedro que entendeu a lógica da paixão. É preciso que o grão de trigo morra para dar fruto. Nós não estamos aqui nesse mundo para sempre. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus. E Deus cuida do resto. Então, quando nós nos convertemos, quando nós mudamos a nossa mentalidade, porque isso é a verdadeira conversão, e saímos dessa mentalidade humana, dessa prudência de querer conservar a nossa vida, e entramos na lógica da paixão, na lógica da cruz, na lógica do evangelho, então aqui nós começamos a ajudar a Igreja Católica. E é nesse sentido que nós devemos viver a quaresma. Veja o que nosso Senhor diz aqui no evangelho de hoje. Quando jejuardes, não useis os rostos tristonhos, como os hipócritas, porque costumam desfigurar o rosto para mostrar que estão jejuando. Então quer dizer que a pessoa tem que fazer os atos espirituais, é preciso jejuar, mas faça toda a sua ascese ou todo o seu exercício espiritual da quaresma, não para aparecer ou para dizer que você é melhor que os outros, não como um exercício de orgulho,
Porque a religião, muitas vezes, ela é também, do lado mais tradicionalista, usada como instrumento de orgulho. Então, quando a gente sai dessa mentalidade mundana e quando a gente sai dessa mentalidade social que está presente nos ambientes da igreja moderna, nós também podemos correr o risco de cair nos ambientes tradicionalistas e levar uma religião muito bem feita, com ritos muito bem celebrados, mas somente para alimentar o orgulho. E nisso eu estou de acordo com aqueles que dizem, cuidado, porque você pode virar um fariseu. Fariseu quer dizer aquela pessoa que leva uma religião exterior somente para poder dizer, eu sou melhor que os outros. Olha como eu sou perfeito. Olha como eu jejuo. Olha como eu faço tudo bem feito. E também não é isso que vai nos levar à união com Deus. Por isso a penitência deve rasgar nosso coração. E o jejum é uma forma de nos humilhar. Porque quando nós comemos, nós sentimos prazer. E no que nós sentimos o prazer, a gente sempre quer mais prazer. E a gente tem que lembrar que o prazer é simplesmente algo que Deus nos deu para nós podermos levar essa vida da natureza com um certo incentivo. Então Jesus explica aqui no Evangelho de uma forma muito bonita que essas pessoas que fazem esses exercícios pelo orgulho, eles já receberam a sua recompensa. Mas ele quer nos exortar a fazer esses exercícios e receber uma recompensa quando nós fazemos aquilo de coração puro, de forma humilhada, sem orgulho, porque o orgulho também nos trava o nosso caminho espiritual. Então, vamos entendendo o sentido desse evangelho, a lógica desse evangelho e a lógica da quaresma. Quando ele continua dizendo, quando jejuardes, perfumai a cabeça e lavai o rosto. Então, nem precisa fazer isso literalmente. Mas perfumar a cabeça significa levar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo é a caridade. E quando você está jejuando, você tem que exalar mais amor. Porque o que falta hoje no mundo, nas pessoas, é amor. Amor sincero, amor desinteressado, amor oblativo, como nós costumamos dizer. Esse amor de ágape, que se oferece pelo outro sem recompensa. E é isso que a gente não consegue mais encontrar. Por isso que diz que a caridade de muitos esfriará. Nós estamos no tempo onde já não existe a caridade. Porque tudo se esfriou. E por que se esfriou a caridade? Porque as pessoas não são capazes de sofrer. Veja que Santa Teresinha, ela costumava dizer, minha alegria é amar o sofrimento. E eu sorrio mesmo quando tenho lágrimas vertendo. Por quê? Porque ela aceita com amor o que Deus envia para ela. E nós sabemos que o sofrimento é necessário. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que eu levo aqui também essa consideração dessa leitura belíssima que nós fazemos aqui na quinta-feira, depois das cinzas. Que é a leitura do profeta Isaías, que fala que Ezequias foi atacado por uma doença mortal. Então o profeta Isaías veio dizer para ele, isso diz o Senhor, dispõe bem os negócios da tua casa, porque morrerás e não viverás. Então quando o rei recebeu essa mensagem, ele começou a fazer penitência. E voltou seu rosto para a parede e dirigiu a sua oração ao Senhor, dizendo, Senhor, lembrai-vos, eu vos suplico, de que tenho caminhado na vossa presença com a verdade e com o coração íntegro, e tenho praticado o que é agradável aos vossos olhos. E depois, diz aqui, Ezequias chorou amargamente. Então veja que bonito. Ele eleva a sua oração e chora amargamente na presença de Deus. E Deus aceita aquela penitência. Então, quando nós rezamos essa oração de Ezequias, se você reza o ofício parvo, por exemplo, no dia de sexta-feira,
ou no nosso ofício, que é no dia de terça-feira, nas laudes, nós temos lá o Cântico de Ezequias. Esse Cântico de Ezequias é muito bonito, porque ele vai falando da amargura da sua alma. E nessa amargura tão grande que ele depositava ali no momento da sua oração, ele encontrou a paz. E naquele momento ele aceitou morrer. Ele se entrega a Deus. Ele oferece a sua vida a Deus. E nisso Deus dá para ele a vida. Deus dá para ele a cura. Então é muito salutar nós termos essa capacidade de discernir bem isso. Como nós podemos aproveitar bem das ocasiões de sofrimento. Porque essas ocasiões de sofrimento são justamente as ocasiões em que nós podemos crescer na nossa vida espiritual. E dar um grande impulso na nossa vida. É mais ou menos como aquele urubu, né, que nós vemos voar, aquela ave, que começa a dar voltas em torno de uma corrente ascendente. Então você veja que ele começa a subir muito mais do que se ele estivesse fazendo um esforço com as suas asas. E ele sobe uma altura enorme só de ficar em torno daquela corrente ascendente ali. Veja o que é o sentido espiritual disso. O sentido espiritual disso é que se você fizer uma grande penitência, jejuns, penitências fortes, etc., aquilo é uma penitência ativa que você mesmo faz. Você pode mover o seu coração. Mas aquilo não vai te levar tanto quanto uma penitência passiva. Ou seja, quanto aquele sofrimento, aquela doença, ou aquela situação de abandono, ou aquela situação de solidão, aquela situação de humilhação que você destila no seu coração. E que ao invés de se revoltar, ao invés de você dizer, eu não aceito aquilo, eu não gosto disso, você destila aquela amargura, como fez Ezequias. E no meio daquela amargura, você vai se unindo a Deus e vai se elevando. E vai purificando a sua alma de todos os seus vícios, de todo o seu egoísmo, de todos os seus pecados. Porque aquilo ali é como se fosse uma atitude de negação de si mesmo. Então, ao contrário do que eles ensinam hoje em dia com essa questão de autoajuda, né? Você tem que se valorizar, você não pode aceitar o sofrimento, você não pode aceitar que tal pessoa faça isso com você. Ao contrário, você tem que considerar que a providência de Deus, por amor, te dá ocasiões de sofrimento. E essas ocasiões de sofrimento são justamente aquelas que mostram a presença de Deus na sua vida. E que te elevam, e que te purificam, e que te trazem para um estado muito superior de perfeição àquele que você tinha antes de passar por aquela provação. Então, é aqui que nós devemos considerar que a quaresma está baseada nessas duas formas de penitência. A penitência ativa e a penitência passiva. Penitência passiva, como eu disse, são sofrimentos que Deus envia, que nós temos que aceitar. Mas não cultivar aquilo. Porque tem pessoas também que ficam no outro extremo e que começam a ter tanta carência que eles começam a dizer, não, eu estou sofrendo, ele mesmo cria um sofrimento para poder ver as pessoas consolando a pessoa. Isso aí também é perigoso. Então cuidado com esse tipo de pessoas que vivem assim, eu gosto tanto de sofrer, isso é um masoquista. E esse masoquista busca isso por carência. E essa pessoa também ofende a Deus. Quando você cultiva o sofrimento, num sentido assim, de querer inventar mais sofrimento do que realmente existe, esse sofrimento é pecaminoso. Porque ali a pessoa ofende a Deus com essa carência. Agora, quando a pessoa usa daquele sofrimento sem deixar de rezar e de fazer uma força para sair dele, né, como o próprio Cristo fez na cruz. Ele agradece ao Pai de ter acabado aquele tormento. Ele não quis ficar na cruz. Ele saiu daquilo. Mas saiu quando Deus o libertou. Quando Deus o tirou dali. Então, naquele equilíbrio é que nós devemos viver o nosso sofrimento. Então, isso é a penitência passiva. Mas ao lado existe a penitência ativa. A penitência ativa são as nossas atitudes de ascese, ou seja, de jejum, de sacrifício, que nós fazemos durante a quaresma. Então, por exemplo, se a pessoa come uma só vez por dia, então come uma vez por dia, faz ali, depois uma pequena refeição, nós já consideramos que isso é um jejum. Tirando a solenidade de São José, da Anunciação e os domingos, nós fazemos o jejum
todos os dias da quaresma. E fazemos abstinência de carne todos os dias da quaresma, inclusive domingos. Agora, quando se trata dos alimentos como o óleo, o peixe, o ovo e os laticínios, todos esses alimentos também faziam parte da abstinência quaresmal dos cristãos desde o tempo dos apóstolos. Então, as pessoas que fazem a abstinência desses alimentos durante o tempo da quaresma estão se conformando mais perfeitamente com essa ascese que Deus nos pede através desse tempo especial da igreja. Entretanto, nada disso é pecado. Se a pessoa não faz como deve, não é pecado. Mas ela perde a oportunidade de crescer numa vida espiritual e de usar desses instrumentos de graça para poder se santificar. E assim ela pode fazer outras coisas para se santificar, que estejam numa lógica de penitência e que possam produzir um fruto. De qualquer forma, a melhor penitência que a pessoa pode fazer é se abster do pecado. E se abster de qualquer ocasião que pode levá-la ao vício. Então, se ela vê que tem ocasiões que levam ao vício, que levam ao pecado, isso é a primeira coisa para cortar. Além disso, depois, corta na alimentação. Porque é da alimentação que começa a alimentar o desejo do prazer. Então, por isso, a gente tem que estar bem consciente da importância do jejum, da importância da abstinência durante a quaresma. Guardai antes os vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os destrói, nem os ladrões os furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Então, essa palavra é importante também por causa disso, porque nós consideramos, muitas vezes, os pecados graves, os pecados contra a castidade, ou pecados que levam a pessoa a grandes vícios, ou pessoas que fazem crimes, pessoas que fazem coisas graves, coisas sérias. Mas nós, muitas vezes, não consideramos as nossas imperfeições que produzem em nós pecados veniais que também nos impedem de amar a Deus. E todas as pessoas têm obrigação de amar a Deus de todo o coração. Então eu vejo que hoje em dia no mundo as coisas ficaram muito deterioradas por falta da vida religiosa. Porque a vida religiosa é justamente o exemplo daquelas pessoas que buscam, através do Evangelho, a perfeita imitação de Cristo. E a perfeita imitação de Cristo é o quê? É a vida religiosa. Então tem até pessoas que nos criticam e dizem assim, mas você não tem uma jurisdição para ter hoje em dia a vida religiosa, os votos religiosos, porque nós não temos um papa válido, nós não temos uma estrutura na igreja, o direito canônico não está valendo ali como deveria. Ora, meu amigo, tudo isso é secundário. Tudo isso são coisas institucionais. Se o direito canônico ou a autoridade da igreja constituída com jurisdição nos dá o direito de fazer votos públicos considerados válidos do ponto de vista canônico, tudo isso não passa de um adorno da instituição. Que é algo bom, que é algo que a igreja promove, mas não consiste nisso a vida religiosa. A vida religiosa consiste numa atitude da própria pessoa de buscar a imitação mais perfeita de Cristo. E o que consiste a imitação de Cristo? A imitação de Cristo consiste, em primeiro lugar, em não ter dinheiro, em não ter riquezas, em não acumular bens materiais. Isso é o primeiro passo para imitar Jesus Cristo. Por isso que as pessoas que se dedicam à vida religiosa, elas vivem da providência. Elas não têm salário, elas não fazem comércio. Infelizmente, hoje em dia, a maioria desses mosteiros, dessas congregações religiosas, vivem em torno do dinheiro e do conforto. Essas pessoas não são verdadeiros religiosos, desculpe dizer, mas eles não são verdadeiros seguidores de Cristo, porque Cristo nasceu sem nada e morreu sem nada. E nós temos que viver assim, despojados de tudo, mesmo que nós tenhamos coisas materiais para o nosso uso. Mas isso não significa que a gente está apegado nisso, ou que a gente está buscando isso, ou que a gente está pedindo dinheiro. Você pode ver que nas nossas conferências, em todas as nossas atitudes, nós nunca pedimos dinheiro e nunca vamos pedir dinheiro para as pessoas. Se as pessoas quiserem nos ajudar, elas nos ajudam. Como ajudaram Cristo? Cristo recebia ofertas,
Mas ele não pedia. E nunca ele fez comércio. Por quê? Porque nós não podemos viver do comércio. Nós temos que viver da providência. Se Deus quer, Ele nos dá. Se Ele não quer, Ele não nos dá. Nunca vai nos faltar, pelo menos, a vestimenta e ter o que comer. Isso é promessa de Deus. E eu garanto que isso nunca falta para a pessoa que vive por conta de Deus. Então essa é a verdadeira pobreza evangélica. Esse é um passo importante. E a vida religiosa tem que ter isso. Hoje, por faltar isso, as pessoas estão na abundância das riquezas. E com isso elas se afogam nessa avareza e vão para o inferno. Infelizmente. Presas nas suas riquezas. Porque as pessoas acumulam dinheiro e depois morrem por coisas banais, com a conta em banco transbordando. Então, quer dizer, o que vai ser dessa pessoa depois da morte? Será que o dinheiro vai ser capaz de socorrê-la? Será que aquela fortuna que ela acumulou de bens materiais e de conta no banco vai ajudar a pessoa depois da morte? Aí está a questão. Então, por isso que eu faço essa exortação, não só para que os religiosos vivam como religiosos, e para que aqueles que sentem o desejo de imitarem a Cristo na perfeição, imitem a Cristo vivendo assim. Mas também para que todos os leigos aprendam a ter desapego das coisas materiais e usarem aquilo a serviço de Deus, porque senão Deus pedirá contas. Assim também a questão da obediência, porque a obediência não significa outra coisa senão você se submeter a essa lógica sobrenatural. Aquilo que nós estávamos explicando agora. Obediência verdadeira a Deus é submeter-se a uma lógica sobrenatural, de estar sempre obedecendo aquele pensamento difícil, de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custe a nossa própria saúde, a nossa própria vida. E isso também não existe mais hoje em dia. Por isso que a vida religiosa não dá mais nenhum exemplo, porque mesmo os religiosos querem viver até 150 anos. Eles têm medo de perder a sua saúde. As pessoas dizem, eu não posso fazer tanto jejum, eu não posso fazer tanta abstinência de carne, senão eu vou ficar fraco, eu vou morrer. Minha filha, vai morrer, mas vai para o céu. É tão simples pensar assim. Nós estamos vivendo para ir para o céu. Se não tem essa intenção, de todas as pessoas nós somos os mais infelizes. São Paulo diz isso. Se você vive somente para essa vida, de todos os homens nós somos os mais infelizes, porque a nossa vida só tem sentido se nós estamos vivendo em vista da vida eterna. Então, é nessa obediência à lógica espiritual que nós devemos caminhar. Assim como também a questão da castidade. A castidade é algo que Deus nos pede para que nós tenhamos uma vida mais perfeita. Hoje em dia as pessoas não conseguem imaginar e entender a lógica da castidade. Por quê? Porque a mentalidade mundana é de que o ser humano tem que ter prazer. Isso é egoísmo. Isso não é a lógica de Deus. Nós podemos ter algum prazer, mas na medida correta. Por isso que existe a virtude da temperança. A temperança é aquela que vai temperar os nossos prazeres na proporção correta. Na hora de comer, come naquele prazer ali, mas naquela temperança. A mesma coisa no casamento, tem que existir uma temperança. Você não pode ter um prazer infinito no casamento e usar da sua esposa como se fosse uma prostituta. Isso não é temperança. Isso não é casamento cristão. Essa pessoa também vai para o inferno, mesmo estando casada da igreja. Por quê? Porque ela não sabe a dosagem do prazer. E o prazer tem que ter limite. As pessoas pensam que o prazer sexual não pode ter limite. E isso é fora de Deus. Um pequeno sacrifício que provoca alguma dor, como ficar ajoelhado mais tempo, ou abrir os braços, ou fazer alguma coisa que o seu corpo sinta alguma dor, você faz ali uma reflexão do quanto é importante dar limite ao prazer corporal. Porque isso contém a nossa vida dentro dos limites de Deus. E é para isso que também existe o exemplo da vida religiosa. Para mostrar às pessoas que não são chamadas ao casamento, que elas podem viver o celibato. Nem todas as pessoas são chamadas à vida religiosa, mas muitas pessoas são chamadas ao celibato. O celibato significa o quê? Significa a pessoa viver a continência. E justamente as pessoas que não são capazes de temperar o prazer são chamadas ao celibato.
Por quê? Porque elas não são capazes de viver aquilo dentro de uma lógica do casamento, para ter filhos, para poder ter a relação de forma correta. Então essas pessoas que entram no vício da sexualidade, elas só conseguem viver santamente numa lógica de penitência e numa vida de celibato e se afastando de todas as ocasiões de pecado. Por quê? Porque essa pessoa não sabe dominar o prazer do corpo. Então é como o alcoólatra. Como ele não sabe dominar o prazer daquela bebida, então ele não pode beber. Ele tem que viver em completa abstinência. E assim também, as pessoas que não conseguem dominar os seus vícios e os seus prazeres carnais, têm que viver em completo celibato. E com pessoas junto para ajudar essa pessoa a não ter ocasião de pecado. Então é muito importante nós entendermos isso. E é aqui que nós também entendemos a vida religiosa. Portanto, todas as pessoas que são jovens, que ainda não se casaram, e que consideram que não precisam do prazer do casamento, e que consideram, não, mas eu realmente posso viver sem isso. Eu consigo me organizar para eu viver sem o prazer do casamento. Então que essa pessoa, durante essa quaresma, faça uma reflexão realmente profunda para ela chegar a uma decisão de viver o celibato, de viver a castidade. E a castidade perpétua, ela cura não só a própria pessoa, mas muitas outras almas. Porque essa castidade perpétua é um estado de vida que produz muita paz. E à medida que a pessoa consegue mortificar ali todos esses prazeres, esses instintos que levam a pessoa ao prazer sexual, ela consegue viver muito melhor e progredir muito mais na vida espiritual. Então, por isso é que São Paulo dá o conselho. O conselho de São Paulo permanece na Bíblia. E nós temos que escutar esse conselho na quaresma também. Quando ele diz, se você não está casado, não busque o casamento. Não busque o casamento. Mas viva o celibato. Porque aquilo é um estado de vida melhor. Agora, se você está casado, viva o casamento. Mas de forma ponderada. Através da virtude da temperança, com o objetivo e a finalidade do casamento. Então é nessa lógica que nós devemos entender a quaresma. Então por isso eu fiz aqui uma exortação que não está simplesmente baseada nos mandamentos ou na consideração dos nossos pecados, quer dizer, do ponto de vista moral. Mas eu estou baseando toda a nossa explicação para as pessoas pensarem do ponto de vista sobrenatural. Porque é a luz do sobrenatural que ilumina e que me dá sentido para eu viver os mandamentos de Deus. Porque eu entendo que eu tenho que viver os mandamentos de Deus na medida em que eu me conformei ao desejo que eu tenho de me unir a Deus. E de ser uma pessoa mais perfeita e mais feliz. E nós somos mais perfeitos e mais felizes quando nós temos a graça de dominar os impulsos da nossa vida animal, que é inferior, e viver uma vida sobrenatural, espiritual, superior. É exatamente isso que Deus nos convida através da penitência. Então vamos buscar esses exercícios quaresmais, vamos buscar o silêncio, o jejum e a oração. A oração é muito importante e é com ela que eu termino essa explicação, porque as pessoas não sabem rezar. Essa que é a verdade. Rezar é algo que deve ser feito de uma forma insistente, de uma forma constante. E não importa como você está rezando e o que você está rezando. O que importa é que você se dirija à pessoa certa. E essa pessoa é Deus. E você tem que saber que você está falando com Deus e acreditar nisso. E Ele vai te ouvir quando você reza com fé. Então a oração perseverante, ela toca o coração de Deus. Como nós vimos aqui a oração de Ezequias, que estava doente e ele clamou a Deus. Ele verteu lágrimas para mostrar o seu arrependimento. Então aquela oração profunda, aquela oração contrita, aquela oração que clama misericórdia, essa oração sempre será ouvida. E é por isso também que nós devemos nos dedicar mais à oração. Então nesse período da quaresma, se a pessoa reza esse tanto, é preciso que ela reze mais, que ela tire mais tempo para rezar e menos tempo para o lazer. Então isso também é uma fórmula que a igreja sempre utilizou
parar de escutar tantas músicas, ou de fazer isso, de fazer aquilo, de sair, de ver tal coisa, mesmo que essas coisas não sejam pecado, mas você tira o seu tempo do lazer e dedica-se à oração. Dedica-se à meditação da palavra de Deus. Porque a oração, como a gente sempre explica também, ela tem 3 ramos fundamentais. Você pode rezar em forma meditativa, que é para você entender melhor a sua vida, entender melhor a vontade de Deus, amar mais a Deus, amar Jesus, meditar a vida de Jesus e dedicar mais amor a Ele. Isso é uma oração meditativa, contemplativa. Depois você tem a oração de vida interior, a oração que sustenta a sua vida interior. Que quer dizer que você vai rezar certas coisas ou certas orações para poder te dar aquela vida de união com Deus. Então, a oração que mantém a nossa alma unida a Deus. E por fim, você tem a oração de combate, porque nós também devemos entender que a quaresma é um tempo de combate. E a oração de combate é diferente, é a oração que se dirige a neutralizar a ação do demônio. Então essa oração de combate, o exorcismo, ou outras formas, outros salmos que a gente reza para neutralizar a ação do demônio, é muito importante, especialmente no tempo da quaresma. E essa oração de combate, ela só tem eficácia quando a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Todas as outras orações você pode fazer. Mas se você não está conformando a sua vida à vontade de Deus, você não consegue fazer a oração de combate. Porque primeiro você tem que vencer o demônio. Para depois, tendo vencido o demônio e todas as tentações na sua vida, você consegue enfrentar, através da oração, o demônio atacando você mesmo ou atacando as outras pessoas. E hoje em dia isso é muito importante, porque os demônios estão atacando as pessoas. E as pessoas estão sendo levadas aos milhares para o inferno. Então nós precisamos da quaresma para ativar de novo essa consciência espiritual que nós vivemos num tempo de calamidade e nós precisamos de muita oração de combate para ajudar as pessoas a não caírem no inferno. Quando você faz isso, quando você está conformado à vontade de Deus, vivendo de acordo com o que Deus te pede, Deus ouve a sua oração e te dá força. Porque qualquer pessoa, em qualquer estado de vida, tem força para rezar, para neutralizar a ação de Satanás. Desde que ela esteja conformada à vontade de Deus, vivendo em estado de graça. Então, nesse sentido, façamos a nossa caminhada quaresmal. Busque fazer uma confissão. Se não houver um padre válido que possa te atender e te dar a absolvição dos seus pecados, faça um ato de contrição perfeito, pedindo a Deus perdão de todos os seus pecados. E Deus, então, vai lhe perdoar até que você encontre ocasião de fazer uma confissão válida. No fundo, o que nós precisamos agora é ter consciência de que a Igreja Católica verdadeira, mesmo que esteja fraca e reduzida a poucos fiéis, ela nunca perde a sua força quando nós temos a penitência associada a essa oração constante que nos leva a progredir na perfeição espiritual. Então que Deus nos ajude durante essa quaresma e que o Espírito Santo venha realmente nos iluminar e nos ajudar neste grande momento de batalha contra o poder do inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.